Falando em polêmicas, quem sempre monopoliza essa palavra por aqui no Fim de Papo e no futebol brasileiro é ele, né? John Textor, sempre falando demais e agora novamente ele abriu o falatório. A boa nova de John Textor é que, segundo ele próprio, dono da SAF do Botafogo, os jogadores do próprio Botafogo estavam envolvidos em uma partida com supostas manipulações de resultados no Brasileirão de 2023. Segundo eles, foi constatado em relatórios produzidos pela Good Game, que foi o relatório que ele contratou lá. Ele não deu mais detalhes, disse que esses jogadores não estão mais em rotação, mas cada notícia que surge sobre a história, eu acho cada dia mais doida essa história. E aí, Renato, como é que você viu tudo isso, essa nova cartada aí de dizer que os jogadores do Botafogo manipularam, isso muda a história de alguma forma? Como assim, né? Ele admite que os jogadores do próprio time manipularam. É uma coisa maluca, né, não? Não, John Textor é um bufão. John Textor é um palhaço, um clown americano, que veio aqui para achar que nós éramos um bando de selvagens aqui, que queria simplesmente deitar e nadar de braçada em cima de um bando de ignorantes. Ele é um palhaço, gente. Se tinha jogador do Botafogo envolvido, por que ele não falou em 2023? E mais, por que ele não deu os nomes dos jogadores? Porque ele sabe que ele vai tomar um processo dos próprios jogadores e ele vai perder. Porque ele sabe que ele não consegue provar nada. Agora, imagina dizer que tinha jogadores envolvidos em 2023, mas que já não estão na mesma rotação. O que é a mesma rotação? Eu entendi que já saíram do clube, deve ser isso, né? Porque o jogador não também entendi isso, mas não ficou claro. Pois é, mas não fala. Gente, o John Textor é o rei das meias histórias. Ele conta metade da história, mas ele nunca acaba contando o fim. Ele nunca acaba citando os autores principais. Ele é um palhaço, gente, sinceramente. Ele é um palhaço. Eu acho que, decididamente, não se devia levar mais em conta nada do que o John Textor fala. Nada do que o John Textor fala devia ser levado em conta. Porque ele é um tremendo de um bufão que fica aqui achando que está tratando com um bando de selvagens ignorantes. O Renato, ele só fala a meia história e é falsa. Porque se a meia história dele não fosse falsa, ele dava continuidade e dava nomes. Ele já acusou 5 jogadores do São Paulo de manipulação, 5 daqueles 5-1 que o Palmeiras ganhou, 5 jogadores do São Paulo. Agora ele falou de 3 jogadores do Botafogo, ele já falou do Palmeiras, ele já falou da Leila, ele está incluindo o Bahia na história, porque nessa entrevista ele falou do Bahia, né, na história também. Cara, esse cara, enquanto ele não tomar uma punição severa, ele vai ficar aqui rindo da nossa cara pelo tumulto que ele está fazendo. Eu concordo plenamente com o Renato. Ele acha que nós somos um bando de idiotas. Ele acha que o brasileiro é ignorante, é imbecil. Que ele, por ser americano, pode vir aqui pisar na cabeça de todo mundo, inventar a história que ele quiser, porque ele vai ter impunidade. Quem vai mexer com o John Textor? Isso na cabeça dele. Isso na cabeça dele. Enquanto o STJD não tomar uma posição definitiva e dar uma punição severa para esse cara, ele vai ficar aqui jogando coisas pro ar, sem provas, acusando pessoas, sem mostrar nada. Ele é o cara mais nocivo que nós temos no futebol brasileiro, se chama-se John Textor. E eu falei outro dia, Renato, você que mora no Rio, se você encontrar com ele, fala que a capital do Brasil é Brasília, porque ele acha que é Buenos Aires. Com certeza. Não, fora que ele está se baseando, Luiz e amigos, numa ferramenta de inteligência artificial, né? Não, ele não tem noção de nada, gente. Ele é patético, cara. Marcazão, eu não corro nenhum risco de encontrar com ele, porque eu moro em Itaipava. E se ele passar aqui perto meus cachorros botam ele para correr. O lance é o seguinte, eu falei para avisar que a capital é Brasília, não Buenos Aires, não é contra os argentinos, não. Porque antigamente os americanos achavam que Buenos Aires era a capital do Brasil, né? Na América do Sul, todo o país, a capital era Buenos Aires, os americanos. É por isso que eu falei. Apesar do Milei, eu adoro os argentinos e adoro Buenos Aires.
E tem muita gente que acha isso ainda, viu, Casão? Muita gente que desinformada, ignorante, que ainda acha. Mas, Rosa, quero te ouvir sobre isso. Falta uma punição de fato mais severa, tanto na esfera esportiva, desportiva, quanto civil e criminal também, para que esse circo seja interrompido. Enquanto Rosa responde, vou pedir aqui os últimos likes, dá para chegar em 1000 likes, hein? Renato vai fazer uma força aí pra gente também, Casão também pedindo likes para vocês. Dá para chegar nos 1000 likes, hein? Enquanto isso, quero te ouvir, Rosa. Então, Luísa, realmente a gente já falou muito sobre isso, né? É um cidadão que chegou aqui, eu li a entrevista, né, ao um dos repórteres no GE, o Martim Fernandes, né? O Textor, ele fala de uma ferramenta de inteligência artificial que foi analisada durante 10 anos e em cima dessa ferramenta é o que está acontecendo, que ele está descobrindo que jogador... Agora, imagina o clima entre os jogadores do Botafogo, mesmo os que ficaram, né, falar assim, pô, ele tá falando mal dos nossos ex-companheiros, né, falando mal de gente que trabalhou com a gente, que deu duro na temporada passada para conseguir alguma coisa no Botafogo, né. Ele fala tudo isso, se realmente não tiver uma punição dura, e ele sabe disso, e aí fica essa situação dele sempre jogando cada vez mais coisas, e não acontece nada, certo? Então, assim, tem que ter uma punição contra ele, e tem que ir via público, se ele tem provas contra esse jogador, ele fala que deu pro promotor, dizendo quais são os jogadores, mas ele mexe com a índole de muita gente, né? De muita gente que foram até funcionários do clube dele, né? Gente, mas quem falou que uma ferramenta de um programa de computador determina ou não se o jogador tá manipulando uma partida de futebol, gente? Eu acho que isso se não tem provas concretas, não vai ser um computador que vai dizer esse ou aquele cometeu atos falhos para prejudicar A ou B ou para tirar proveito dessa situação. Sem contar, né? Só uma coisa. Lyon, né? Exatamente, sem contar que aquelas provas que ele falou que tinha, que ele apresentou lá no STJD, já foi desclassificado, já está fora. Aquela ali não valeu nada, não provou nada. Aquelas que ele falou. Essa agora é nova, essa dos 3 jogadores do Botafogo, sabe? Como que ele pode falar isso, cara? Ele colocou em dúvida o caráter do Palmeiras, do clube, da história do Palmeiras, da Leila, de 5 jogadores do São Paulo Futebol Clube e agora de jogadores do Botafogo. Falou também do juiz do STJD, que é torcedor do Palmeiras, não falou isso na entrevista? Ele falou, quando anularam as provas dele, ele falou que ali é tudo palmeirense e tal. Então, cara, esse cara tá jogando na cara de todo mundo, ele tá colocando todo mundo em dificuldade moral, sabe? Sem provar nada de nada, e continua aí falando, dando palco para ele. Eu escrevi um texto hoje, que é o seguinte: eu quero ver até quando vão ficar dando palco para ele fazer esse showzinho dele. Tá interessante para vender, para arrumar, para ter seguidores, para ter assinatura, sabe? Para ter visualizações. Qual é o interesse de ficar dando palco para esse cara? É uma loucura. Pois é. Muito bem, minha gente. Estamos encerrando o fim de papo de hoje. Dá tempo para a gente chegar nos 1000 likes, hein? Já passamos de 950, chegando a 960. Vou só registrar o resultado da nossa enquete aqui que a gente lançou lá no início do programa, que a pergunta era sobre arbitragem. Por que há tanta reclamação sobre arbitragem no Brasil? 41% árbitros despreparados. Em seguida, 29% todos querem levar vantagem. E 25% VAR mais atrapalha do que ajuda. 5% a CBF não protege os árbitros. Então, a opinião da galera aí, a mais geral aí, que o pessoal está achando os árbitros são despreparados. Muito bem, já vou me despedir aqui dos meus comentaristas. Renato Maurício Prado, Casagrande, Rosa, valeu. E amanhã a gente volta. Balãozinhos aí do Casão pra gente, para encerrar. Muito bom. Bexiguinha. E amanhã voltamos às 6 da tarde ou 6 da noite, como queira. Gente, 996, hein? Tá chegando a 1000. Muito bom, gente. Boa noite pra vocês. Um grande beijo. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, tchau. Uau.